Olá a todos e todas, bem-vindo novamente ao Pod Pós, o podcast da Associação Nacional de Pós-Graduandos. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante e muito urgente, que é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, né? O PDSE. Mas antes da gente entrar no tema, eu já vou pedir para todo mundo que está ouvindo a gente, que está vendo a gente pelo YouTube, para seguir, compartilhar, curtir, acompanhar a gente aqui nas plataformas, para vocês nunca perderem um episódio e as novidades aqui do podcast. A gente também tá com um número de celular que vocês podem consultar nas nossas páginas para receber comentários de vocês, contribuições, áudios, histórias. Hoje mesmo a gente vai poder ter um momento de ouvir um pouquinho mais algumas das histórias que vocês mandaram, então vai ser muito legal estar mais perto assim de vocês, né? Gente, o PDSE, para quem não sabe, é um dos principais programas de fomento ao intercâmbio, à mobilidade internacional na pós-graduação do Brasil. Permite que doutorandos vão para outros países, tenham contato com outras universidades, tenham um orientador estrangeiro e tenham essa experiência para agregar aos seus currículos. É uma grande oportunidade acadêmica, abre muitas portas e permite a gente avançar cada vez mais nas nossas contribuições internacionais, nas nossas pesquisas e também das contribuições que a gente traz para as nossas próprias universidades. Porém, a realidade é muito difícil. Com as bolsas estagnadas, com o aumento do valor do dólar e do euro, principalmente, que são os países europeus, né, e norte-americanos, são os principais destinos dos intercambistas brasileiros, a vida fora do país se tornou muito difícil. A gente já ouve muitas histórias de pessoas que passam por verdadeiras sofrimentos para se manter, tem que se virar de verdade para conseguir fazer essa bolsa render. Precisam arranjar outras fontes de renda, precisam depender de família, precisam depender de empréstimo, precisam depender de bicos para conseguir se manter no exterior e trazer essa contribuição realmente, não só às suas pesquisas, mas à universidade brasileira. Então, para falar disso hoje, eu tô com o Vinícius Soares, que é o presidente da NPG, está aqui de novo com a gente, vai contar um pouco para a gente dessa realidade. E eu também estou com uma convidada muito especial, uma colega da Universidade de São Paulo, que é a Mariana Vieira, que está fazendo o seu doutorado em Portugal, o seu doutorado de sanduíche, e está vivendo na pele agora essa situação de ter doutorando, de estar morando na Europa, sendo brasileira. Eu vou deixar vocês darem um oi, se apresentarem. Pode começar, Vini. Oi, gente, tudo bem? A todo mundo que está escutando e que está nos vendo aqui. Oi, Gabi. Oi, Mari. Oi, oi. Sou a Maria Vieira. Estou fazendo do programa de pós-graduação em Humanidades, Direito e Sociedades da Universidade de São Paulo, que é um programa interdisciplinar, então a gente fazer um estágio, né? Um intercâmbio. Legal. Olha, eu acho que para a gente começar, Vini, eu queria entender um pouco qual que é esse parâmetro hoje do doutorado sanduíche no Brasil. Qual é o cenário que a gente está enfrentando? O cenário que a gente tem hoje do doutorado sanduíche, ele é bastante complicado, né? Bastante difícil. Porque, embora a gente tenha conseguido o reajuste das bolsas no início do ano passado, as bolsas no exterior elas não foram reajustadas. E a gente sabe que o mundo, o contexto mundial, tem sido muito inclusive, um contexto de guerra, né? Então, por exemplo, a própria guerra da Ucrânia tem feito com que o custo de vida na Europa tenha aumentado muito, né? Por causa da crise ali, inclusive, de fornecimento de gás. Então, isso tem elevado o custo de vida, elevado alimentos, moradia, tudo isso. E todos esses fatores têm, de fato, dificultado a vida dos doutorandos que o Brasil tem enviado ao exterior. E, inclusive, numa perspectiva de que, no levantamento que a NPG fez, ali no final de 2022, início de 2023, a gente viu que centenas de doutorandos de sanduíche estão em caráter de vulnerabilidade social, né? E, inclusive, a gente pode ver essa perspectiva do doutorado de sanduíche no recorte até de classe, porque os doutorandos de sanduíches que são de classe média aqui no Brasil, têm uma condição favorável, eles conseguem se manter... Tem o suporte da família, né? Com o suporte da família, com o suporte de amigos. Já o outro retrato, que são de fato, pós-graduandos que não têm esse suporte, eles que estão, inclusive, em caráter de vulnerabilidade social. No levantamento que nós fizemos,
Tem pós-graduando, tem doutorando que está se submetendo a vender líquidos corpóreos, como plasma sanguíneo, como sêmen, a participar de testes farmacológicos para poder complementar a sua renda. Porque lá fora é comum você participar de testes farmacológicos e você receber uma quantia em retorno. Tem diversos pós-graduandos que estão, inclusive, entrando na lista de doação de cesta básica de outros países. Então, de fato, é algo que o Brasil precisa resolver de forma muito urgente. E é isso que nós temos pedido para o Ministério da Educação, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, juntamente aí CAPES e CNPq, porque, inclusive, além dessa questão de vulnerabilidade social dos nossos doutorandos, também é uma questão diplomática, porque com os valores baixos das bolsas, as universidades no estrangeiro já não estão mais recebendo alguns doutorandos. Então, a gente tem já ciência que algumas universidades, por exemplo, nos Estados Unidos, já não estão recebendo mais os brasileiros porque a bolsa ela não consegue atingir ali aquela cota mínima, porque quando o brasileiro ele vai para o exterior, existe uma exigência tanto do país no exterior quanto também da universidade de você ter uma renda mínima, né, por mês para poder se sustentar. E aí essa bolsa em defasagem, que são mais de 10 anos, chegam a quase 13, algumas bolsas 14 anos de defasagem, elas já não atingem essa cota mínima. Então também é uma questão diplomática que o Brasil precisa resolver. Então por isso que a gente está nessa mobilização, justamente nessa campanha nacional do reajuste, e a nossa prioridade zero é garantir que a gente tenha um reajuste imediato das bolsas no doutorado de sanduíche. Com certeza. É uma urgência muito grande, realmente recebe muitos relatos. E eu queria agora ouvir um pouquinho da Mari, como está sendo a experiência dela de estar em Portugal, estar na Europa, com o euro nesse preço absurdo que tá, e tendo que se virar com uma bolsa de PDSE. Pois tudo isso que eu estou falando, e assim que eu cheguei, né, em Portugal, eu pensei, primeira coisa, que a gente faz dessa vida, né? Como a gente vive o mundo. Porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de pesquisa, ou escrever a tese, né, ou fazer ciência, né, como se diz, a gente se desloca o mundo todo, né? O nosso território se desloca. Então, é uma coisa que contemplei assim que cheguei aqui, digamos assim, e depois eu percebi que, bom, um pouco influenciada, confesso, pelo autor que eu dei, que nosso corpo é uma máquina de guerra, né? Então, assim, o corpo de um pesquisador brasileiro, no território europeu, quer dizer alguma coisa. Então, é o que a gente, através da nossa postura, do nosso corpo, da nossa pesquisa, a gente também consegue mudar um pouco o pensamento das pessoas que eventualmente possam ter sobre o Brasil, digamos assim, os pensamentos mais cheios e que enquadram o Brasil no negativo, sexualizado, Uhum. sentido. Então a gente faz isso também. Né? Então, assim, eu queria colocar isso primeiro ponto, para não parecer só uma coisa de viver bem individualmente, sabe? Pega uma bolsa maior para ficar mais confortável na Europa. Na realidade, ter um investimento real para fazer o trabalho que deve ser feito É isso. em outro território. Bom, aí vamos pensar assim, a gente paga em torno de 500 euros o quarto, com uma casa de banho. Isso se a gente conseguir, por sorte, ter alguém que indique, ou então a gente vai ter que pagar um calção. Às vezes os aluguéis pedem 2 calções. E eu tenho conversado com muita gente que tem tido muita dificuldade. Eu tenho tido sorte porque eu conheço muitas pessoas, eu tenho muita gente de bolso. Então, assim, eu já mudei de casa, não me adaptei.
E também, assim, essa coisa do dinheiro, ter cada vez mais dinheiro. Então, eu lembro que a última casa que eu tive, eu realmente percebi, não tenho dinheiro para estar aqui, eu preciso mudar para um lugar mais barato, não tem jeito. Então, assim, conseguir instalar as minhas coisas no armário, numa mesa, eu fiz há 15 dias atrás, né? Eu, 20. Então, assim, deixar as coisas, ir para a biblioteca, escrever e trabalhar e tal, precisa de uma concentração, de uma coragem grande do pós-graduando. Assim, não é uma reclamação qualquer, eu queria dizer isso, mas precisa ter um agenciamento prático da coisa para a gente conseguir concluir o trabalho. Fazer ciência, a gente sabe que o conceito, né, ele ganha vida, e que a ciência para a gente é vida, a nossa própria existência por completo, para mim, pelo menos, é isso. Né? E que é uma maneira de fazer alguma coisa que recebemos do mundo, né? Então, eu tenho tentado, Gabi, aproveitar da melhor maneira a bolsa que eu tenho, com as restrições que eu tenho. Não tenho saído muito a museus, economia nesse sentido. Eu fui até o Castelo de São Jorge, paguei 14 euros, caríssimo, sabe? Assim, não vou mais no Castelo de São Jorge, nunca mais na minha vida. E também percebi que os brasileiros acabam se juntando em algum momento. Sim. E as diferenças são tão grandes que não é possível você chegar simplesmente na biblioteca e só escrever, por exemplo. É uma coisa que eu queria ter feito. Tá? Sem ter que interagir com ninguém, só abre a casa, sair de manhã, ficar o dia todo trabalhando e, enfim, voltar. A interação é obrigatória, né? Você não vai conseguir morar sozinho nunca, com o valor da bolsa, você vai ter que ter alguém. A alimentação não vai ser uma alimentação saudável, digamos assim. Inclusive no sentido de precisar extravasar em algum momento e sair beber com pessoas novas, estar sozinho no país, em outro território. Tem muitas camadas para a gente pensar nesse econômico. Com certeza. Com certeza, né? Porque o pós-graduando, ele tá lá, mas ele também tem que ter a vida dele, né? Foi o que a Mari falou, precisa ter condições de dignidade, de exercer sua pesquisa, de ter um espaço para estudar, de conseguir socializar, de conseguir aproveitar essa experiência de uma forma completa, né? Não pode ser só você ir até lá e ficar dentro de uma universidade e voltar para casa. E eu acho que muito legal isso que a Mari colocou também relacionado a essas redes de apoio, que a gente vê muitos brasileiros se ajudando mesmo, né? Os grupos se encontrando e é assim nesse alguém dá dica para alguém, né? Alguém se encontra com outra pessoa que vocês vão a gente vai conseguindo sobreviver. Mas a gente sabe que isso não é o ideal. O ideal seria todo mundo ter essas condições. De fato, ter condições para que a sobrevivência não seja uma preocupação a mais, né? Isso. Porque isso que a Mari está colocando é muito real. Eu fui intercambista durante o Ciências Sem Fronteiras em 2013 e 2014. E quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu saí de perto da minha família. E quando eu cheguei lá, de fato, a gente só conseguiu suportar, éramos 24 brasileiros juntos numa mesma universidade, e a gente só conseguiu suportar porque, de fato, a gente criou uma rede. A gente se transformou na nossa família, porque também tinha uma cláusula que a gente não poderia voltar. Eu passei 1 ano e meio, então, 1 ano e meio longe da família, sem difícil. poder voltar ao Brasil, num país totalmente desconhecido. Eu não sabia a língua inglesa, então precisei aprender aos trancos e barrancos.
E tem muito isso, né? Você precisa manter a sua saúde mental. Então, se aqui no Brasil fazer o nosso doutorado, fazer o nosso mestrado já é muito difícil pela pressão acadêmica que a gente vive, no exterior ela é ainda mais, porque a gente está fora da nossa rede, está fora da nossa, entre aspas, zona de conforto, né? Com aquele amparo familiar, com aquele amparo legal, né? E aí, com essa questão da bolsa, você acaba tendo mais uma preocupação além de tudo isso que a gente vive no dia a dia, né? Por isso que a gente vem muito pleiteando esse reajuste das bolsas no doutorado de sanduíche, não apenas o reajuste, né? Mas que a gente possa também, inclusive, permitir com que a gente tenha condições adequadas para a produção científica também lá fora, né? Para que o estudante brasileiro pós-graduando que vá ao exterior também não se sinta inferior quando ele compara com os grupos de pesquisa no exterior, quando ele entra em outras universidades, né? Porque competências e habilidades nós temos. Não é à toa que os outros países estão recrutando brasileiros para pesquisarem lá fora. Então, o Estado brasileiro ele precisa prover essas oportunidades, precisa prover essas condições para a gente melhorar a nossa pesquisa. Perfeito. Eu acho que é esse mesmo a perspectiva, né? É um sonho de muitos nós. Eu sei que é um sonho meu conseguir fazer o doutorado de sanduíche ainda no meu doutorado. Preciso correr. Mas tem que ser nas melhores condições para não ser um trauma, para não ser um estorvo, pessoas que acabam voltando até com dívidas nesse processo. E agora, Vini, eu acho que o que a gente precisa entender... Diga, amiga. Gabi, eu queria só falar uma coisa antes de finalizar minha participação. Não sei se você quer vocês, que foi um prazer. Né? Eu queria deixar de dizer algo que eu também percebi que nós, como pesquisadores, somos muito respeitados, né, nas universidades. Cheguei aqui, fui muito bem recepcionada e meu trabalho foi bastante valorizado. Isso é incrível, isso, ajuda muito a gente concluir, né, uma fase de finalização da Com tese. certeza. Então isso é ótimo. Mas assim também, para chegar até aqui, a gente também tem que refletir como é que a gente chega até aqui, né? Eu contei para vocês como estar aqui. Agora, eu queria dizer também que para chegar até aqui, eu tenho uma família em São Paulo, né? Tenho uma criança de 10 anos, a Eva. Minha mãe, que está com início de Alzheimer e tal. Sou filha única, então tem um contexto familiar um pouco complicado. Pois então eu não consegui nem trazer a bolsa por completa para cá. Eu tive que deixar a bolsa em São Paulo, eu tive que pedir para amigos meus me ajudarem, levar minha mãe no médico, eventualmente. Cada amigo pega a Eva no fim de semana para levar para passear, a Eva tá... Então, assim, também tem uma outra dimensão dessa viagem, digamos assim, desse estágio, que também tem que ser levantada, né? A gente não sabe como que as pessoas chegam até aqui. Então, a CAPES simplesmente dá um valor universal lá e vire-se, venha para passar os meses específicos, né? Mas aí o resto que a família, tudo que está aqui de compromisso que você mantém aqui, como é que você mantém? Né? Eu não alugo uma casa, mas quem aluga uma casa, por exemplo, em São Paulo, e fica 3 meses aqui, vai ter que continuar pagando lugar lá também. Né? Então, acho que tem algumas coisas ainda para a gente aprofundar na discussão, para não ficar parecendo que é apenas uma questão diária, assim, sabe? Tendo aqui. Vai ser uma coisa vinda de lá, entende? Não, com certeza, Mari, porque é uma coisa que até a gente fala sobre o reajuste das bolsas no Brasil, né? Elas sustentam as famílias, elas permitem com que as pessoas produzam ciência, se desenvolvam como cientistas, mas também é uma forma de subsistência de muitos pós-graduandos, colegas nossos, criarem seus filhos, criarem suas famílias, cuidarem dos seus pais. E é o que você falou, quando a gente sai do Brasil, dobra a responsabilidade, né? Porque você não vai assumir as responsabilidades que você tem aqui no Brasil. E é muito bom até a Mari trazer esse contexto dela enquanto mãe tá no exterior, Isso. né? Para que é justamente isso que a gente luta, para que todo mundo possa ter condições de produzir,
ciência aqui no Brasil, mas também no exterior, né? Então, por exemplo, a Mari é uma de muitas tantas que são mães que estão no exterior, ou de pais que estão no exterior que não conseguiram levar seus filhos. E aí, como é que fica essa questão também familiar, né? É muito importante, porque a gente sabe que a educação ela transforma vidas. Com certeza, a Mari está no exterior não apenas para conseguir o diploma do doutorado, mas também para dar para a Eva um futuro melhor. Né? Então, é justamente essa perspectiva que a gente tem que trazer também, esse simbólico, isso que fica no subjetivo, né? Para que essas situações que a Mari está passando ela não seja invisibilizada, que ela seja, de fato, colocada em condições de igualdade para que a gente tenha essa produção científica, né? Que é muito isso que as mulheres vêm pautando, né? Que tem a igualdade, que a gente não consiga, que a gente consiga, na verdade, ter igualdade, né? Que o gênero, a condição de mãe, ela não seja uma dificuldade para a produção científica. Com toda certeza. E agora, Vini, o que eu acho que a gente precisa saber, que é o que é a grande questão, o que, que a gente vai fazer, né? Quais são os próximos passos da campanha da NPG, voltado especificamente para essa situação do doutorado sanduíche? Agora a gente está no passo, de fato, de mobilização e de articulação, tanto com o Congresso Nacional, quanto com a CAPES e com o CNPq. Porque, de fato, a gente sabe que existe uma conjuntura econômica no país, né, que existem limitações por causa do arcabouço fiscal. Então, você tem uma verba destinada para a CAPES e o CNPq. Hoje, de fato, não existe condições para que a CAPES e o CNPq possa fazer esse reajuste sem haver uma complementação orçamentária, né? Porque senão a gente daria um reajuste e deixaria de pagar bolsas no final do ano. Não é isso que a gente quer. Então, por isso que a gente está muito empenhado em conversar com o Congresso Nacional, em especial agora, nesse momento que está se debatendo o orçamento de 2025, para que, de fato, a CAPES e o CNPq possam ter condições financeiras da gente reajustar as bolsas. A gente vem conversado. Todas as vezes que a gente vai na CAPES, a gente conversa e coloca a nossa prioridade é o reajuste das bolsas no exterior. Então, qualquer complementação orçamentária que chegar, eles já estão, inclusive, comprometidos, já tem diversos estudos qual é esse impacto financeiro para reajustar as bolsas, né? Até porque as bolsas no doutorado sanduíche, elas têm uma característica diferente, porque a depender da região do mundo é um valor e existe quantidades diferentes de pós-graduandos lá no exterior, né? Então, de fato, existe uma complexidade, mas aí a gente vai estar nessa parte de mobilização, então a gente precisa que todo mundo também se empenhe, possa conversar com os deputados, possa conversar com o seu senador aí no Estado e colocando que a pauta do reajuste, inclusive, não é uma pauta corporativista, é uma pauta de desenvolvimento social, é uma pauta, de fato, de garantir com que a própria Constituição seja respeitada, porque a Constituição fala de cidadania. A Constituição fala que o Estado brasileiro ele precisa prover condições especiais para aqueles que se dedicam da produção científica. Então, é isso que a gente vem pautando. Então, nesse momento agora de mobilização e de articulação para que a gente possa conseguir tanto o reajuste no exterior ainda esse ano, quanto também para o ano que vem a gente conseguir um novo reajuste das bolsas aqui no país. Perfeito. Não, e quando esse episódio for ao ar, gente, já vai estar disponível o nosso guia de apoio à campanha da NPG, né? O manual que a gente está elaborando, que vai trazer muitas formas como todos os pós-graduandos, as associações de pós-graduandos, todas as universidades podem se engajar nesse processo, porque nessa disputa do orçamento que o Vinícius falou tanto, o importante é a gente trazer um convencimento de que é uma pauta essencial. Então, é muito importante essa interação nossa que a gente vai fazer nas universidades, né, Vini? Que a gente vai conversar com os estudantes. Então, dá uma olhada nas redes da NPG, no site, nosso manual já está disponível, já tem lá muitas dicas, acesso a diversos materiais, a diversos estudos e referências que vão ajudar a gente a fazer esse debate em todos os espaços em que a gente está. E para ir finalizando a participação da Mari, quero saber um pouco dela, o que ela acha desse posicionamento da NPG, desse processo que a gente está entrando agora, dessa luta pelo reajuste das bolsas. E se ela tem mais toques para a gente, que acho que é muito legal quando a gente consegue ouvir mesmo a realidade, como ela contou agora, conversou com a gente sobre essa situação de ter que equilibrar a vida no exterior e no Brasil. Gabi, eu acho excelente a ação da NPG, parabenizo vocês. Eu acredito que o saber é um ajustamento prático, né? É um dispositivo prático de pegar e visibilizar a realidade.
Então, acho que faz parte dessa prática a gente lutar pelas melhores condições, né, possíveis. Acho só que eu acho que vocês estão fazendo isso, eu estou, pela minha condição de mãe, de também perceber esse contexto familiar, né? Que o próprio Eduardo se encontra. Não sei se pelo corte de idade, eu vejo que as pessoas estão mais ou menos casadas, já tem um ciclo familiar, né? Já com 40 anos, já não é mais simplesmente como indivíduo, né? Como se enxerga na graduação, talvez. Acho que a pós tem esse fator complicador aí Com das certeza relações também. é o que a gente sempre Então, fala, acho né? Nós que somos pessoas mais velhas, com outros compromissos e outras responsabilidades, né? Mário, eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito importante ouvir obrigada a vocês. você. Tô feliz que você tá aí encontrou seu apartamento, achou seu lugar, que a Eva tá aqui, bem atendida. E a gente vai continuar em contato, a gente vai continuar nessa luta juntas e a gente tá te esperando quando você voltar. Aqui eu estou andando com o saquinho da NPG, com a camiseta pela ciência, eu sou pela ciência, eu estou fazendo a minha militância, hein? Eu amei. Muito obrigada, Mari. Obrigado, Mari. Gente, E boa fiquem bem, pesquisa bom aí, trabalho. tá? Boa pesquisa. Traga Contem bons comigo. resultados para o Brasil. Muito obrigada, parei. Bom, pessoal, agora a gente vai para um segundo momento que teve muita contribuição de vocês, o pessoal que está ouvindo a gente, que está acompanhando a NPG nas redes, nas nossas plataformas. A gente pediu para a galera enviar para o nosso novo número de WhatsApp histórias na pós-graduação, histórias de perrengues, para a gente ver aqui, né, que a gente não tá sozinho nesse grande barco que é a pós-graduação, que as coisas que a gente está enfrentando, tem muita gente enfrentando também. E para conversar com a gente, contar essas histórias, eu tô chamando o Lordecinho, que é o embaixador da nossa nova campanha do Reajuste. Amigo, bem-vindo. Oi, Gabi, muito obrigado. Tem história boa pra gente ouvir hoje? Muita história boa, porque você pode mandar as suas histórias, o seu áudio, pelo nosso WhatsApp. 11 96 796 8902. Vou repetir. DDD 11 96 796 8902. Manda teu áudio, conta teu causo. A gente quer ouvir as suas histórias e trazer para cá para a gente se sentir mais participativo. E nada mais justo do que eu começar com a minha história, o que eu vivi, a minha vivência durante o meu mestrado. Eu estava num laboratório que era de laboratório de tecnologia da madeira, né? E eu ajudava os alunos de iniciação científica, né, a conduzir os experimentos. E a gente estava fazendo muita extração de celulose e tudo mais. Numa sexta-feira, famigerado sextou, faltou água no laboratório. E a gente queria encerrar o dia de trabalho lavando as vidrarias, né? Porque fez a pesquisa, tem que lavar tudo. Sendo que uma aluna da iniciação científica, foi ela que disse, tá sem água. Eu fiz, sério, abre aí a torneira para ver se está tudo certo. E realmente não estava saindo água. Aí eu falei, deixa a vidraria aí na pia e segunda-feira, quando a gente chegar aqui, vai ser a primeira atividade que a gente vai fazer. Coincidentemente, ela deixou um balão volumétrico no ralo da pia. Para quem não conhece, um balão volumétrico é uma vidraria de laboratório que ele termina como fosse uma bolinha e encaixou perfeitamente no ralo da pia. Chegamos na segunda-feira e descobrimos que não tinha faltado água. Era um registro do lado de fora do laboratório que estava desligado. Alguma alma ligou esse registro? Jesus amado. E quando chegou na segunda-feira, 7 horas da manhã, o laboratório é aquele que é 2 portas. Sei. Menino, quando eu abri e rodei a chave, eu me senti na novela dos 10 Mandamentos. Quase o Moisés abrindo o mar vermelho, que era mar marrom. Por quê? O Laboratório de Tecnologia da Madeira. E o que mais tinha era a amostra de todo tipo de madeira. Ficou completamente ensopado. Ou seja,
além de vidrarias, lavamos o laboratório inteiro. Ou seja, o estagiário foi demitido. Não, a gente viu que não era culpa dela, né? Assim, mas foi um motivo da gente ter mais cuidado, enfim. Segunda-feira foi um dia que a gente perdeu muita amostra de madeira, que Isso que tinha eu ia muita pelo perguntar. chão. Mas era amostra de monstruário, de aula mesmo, de práticas, né? Mas algumas, infelizmente, a gente teve que descartar. Mas, olha, eu nunca vi um laboratório tão limpo quanto aquele, viu, minha gente? Só assim para aquele laboratório ficar limpo. Mas, então, vamos ouvir agora o nosso primeiro áudio, que foi enviado aqui para o nosso WhatsApp, e vamos reagir aqui com vocês. Manda o play aí, produção. Boa noite, Lorde. Bom, eu vou tentar ser breve. A minha história é o seguinte. Fiz mestrado na UFPB, sou cearense. Minha orientadora brigou com uma outra professora da pós. Eu não tive nada a ver com isso. Eu estava com o orçamento aprovado, que eu escrevi o projeto para uma agência de financiamento. Esse dinheiro eu não pude utilizar, porque depois da briga eu tive que devolver às vésperas da minha qualificação toda a amostra. Terminou que a bolsa da minha dissertação de mestrado foi apresentada com 6 meses de atraso. A minha orientadora ainda me culpou, teve a pachorra de dizer que a culpa era minha. E resumo da obra, que mesmo assim eu terminei o mestrado, processei a universidade, tirei meu título de mestrado, depois fui fazer doutorado em uma outra universidade, adorei minha orientadora de doutorado, e hoje sou professor efetivo da universidade. Tá? Para a raiva de todos os meus haters, incluindo a minha orientadora da pós. Fim. Ou Amiga, seja, uma volta por cima, Teve né? uma Não, volta isso por aqui é cima. roteiro do Laços de Lattes. Isso assim. aqui é exatamente. cinema, minha gente. Olha, Cinema. vocês não sabem como é bom estar de De volta. volta. Nenhum plot twist vai superar esse, gente. E o engraçado é que essas brigas entre orientadores acontecem muito, né? Acontece Especialmente muito. quando é de uma mesma área de conhecimento. Durante a minha graduação, nossa, sempre tinha assim 2 a 3 professores de uma mesma área. Então, genética, ecologia, zoologia. E esses professores, eles eram brigados. Eu não sei o que acontece. É uma família à parte, né? Cada É uma área do batalha de conhecimento. ego. É. É uma batalha de ego. Não, e o ruim é que prejudica os pós-graduandos, né? Porque o que eu mais vejo é gente que tem problema com orientador, porque teve uma briga no departamento e não conseguiu entregar, e teve um negócio, teve que trocar de orientador. E aí a gente vai percebendo que é todo mundo, né? Não importa. Eu aqui na USP, o pessoal no Ceará é o mesmo problema. E imagina aqueles grupos de pesquisas que é dentro de um mesmo laboratório. Ai, Sim. meu Deus. Porque lá na Universidade de Pernambuco era muito assim. Muitos grupos de pesquisas eram no mesmo laboratório, ou seja, dividiam o mesmo espaço, né? Então, é um espaço físico que acaba sendo um Game of Thrones, né? E isso define muito quando a gente vai definir banca, né? Porque tem alguns nomes que a gente até gostaria que compôsse a banca, mas Mas o é orientador arqui-inimigo, não mas deixa. é O arqui-inimigo. professor não deixa. E eu já presenciei uma banca em que estavam os dois que não se bicavam. Eles passaram a defesa todinha se bicando e a menina lá aguardando assim, a nota dela. Coitada. E eles discutindo o conceito. Não, mas o conceito disso, principalmente na área de ecologia, é muito forte isso. Porque cada um tem uma ideia de conceito. Então, isso é tema para muita discussão. E a gente aqui acaba pagando pato. Gente, é. tem aqui mais um relato. Esse foi mandado por escrito. Esse é o da Marcela Madureira. Ela é da Unesp e ela vem contar aqui a história dela. Vamos lá que eu vou dizer para vocês. Relato de um contratempo crítico durante a coleta de dados de pesquisa. A destruição das amostras pela Azul Linhas Aéreas. Essa aqui já mandou até título. Vamos ver se é um artigo A1. Durante a execução do meu projeto de mestrado, investigando qualidade de vida, imagem corporal, apetite e percepção sensorial em pessoas com epidermólise bolhosa, vivenciei um episódio que comprometeu seriamente a continuidade de uma pesquisa inédita no mundo. Como parte de um estudo pioneiro sobre a epidermólise bolhosa, uma condição rara e muito pouco estudada, enviei amostras essenciais por carga aérea através da Companhia Azul, para um único evento nacional que possibilitaria a coleta de dados no tempo necessário. Contudo, fui informada por um funcionário da própria empresa
que as amostras foram deixadas negligentemente na chuva e, posteriormente, jogadas em sacos de lixo, tornando-as inutilizáveis. Meu Deus. Esse descuido representou uma perda significativa, não apenas para mim, mas para toda a comunidade científica, que investe no avanço do conhecimento sobre a epidermólise bolhosa. A pesquisa tinha o objetivo de fornecer dados inéditos e de extrema relevância sobre a qualidade de vida, imagem corporal e apetite de percepção sensorial em pessoas com a epidermólise. Tópicos raramente abordados na literatura científica. A perda dessas amostras, portanto, não foi apenas um prejuízo individual, mas um retrocesso para o campo de estudos, que já é carente de investigações. Além disso, o financiamento que recebi para o projeto era limitado, mal cobrindo as despesas básicas da pesquisa. Para viabilizar minha participação no evento em Recife, onde ocorreria a coleta, tive que me endividar pessoalmente. O impacto financeiro desse episódio foi enorme e o prejuízo científico incalculável. Até o presente momento, a Azul Linhas Aéreas não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido, não oferecendo desculpas ou qualquer tipo de compensação pelo prejuízo causado. O episódio destaca a vulnerabilidade da pesquisa científica, especialmente em áreas raras e sensíveis como a epidermólise. E a falta de responsabilidade e a consideração por parte da empresa agrava mais ainda a situação. Esse episódio aconteceu em maio deste ano e ainda sigo ignorada pela Azul. E aí, Azul, como é que fica essa história? Olha, eu vou agora fazer um apelo, viu, dona Azul? A senhora se retrate. A senhora, no mínimo, ela deveria ser indenizada. No No mínimo. No mínimo, né? Porque isso aqui é uma perda, assim, para a ciência que eu acho que é inestimável, porque são amostras que você não consegue recuperar. E ainda mais quando ela falou que é uma doença rara, né? Então, os pacientes devem ser raros, né? Para você conseguir essas amostras. E eu tive até uma situação muito parecida durante Quer dizer, não foi parecida, mas o meu medo era que isso acontecesse durante o meu mestrado. Porque eu fiz o meu mestrado na Universidade de Pernambuco, né? Em Pernambuco, e parte do meu mestrado foi na UFPA, ou seja, no Pará. E aí, a parte do meu estudo, que era no Pará, era para eu poder fazer a identificação, ou seja, a taxonomia, analisar a morfologia de besouros, que era o Euchroma gigante, a espécie. E são besouros de 8 centímetros. Eu odeio essa história. E do Recife para o Belém do Pará, eu fui, logicamente, foi de avião, e eu levei mais de 200 besouros na minha mala. Meu Deus. Somente. Estava tudo registrado, tudo lá com o registro do IBAMA, das coletas, tudo isso. Mas meu maior medo era isso, porque quando eu viajo, meu maior medo é perder a mala. E naquele tempo, o meu maior medo era perder as amostras, porque tinha bichos coletados, por exemplo, de 1800, Agora, e de cidades muito ainda, que por exemplo, de dentro da Amazônia. Então, eram, de fato, relíquias científicas que eu precisava estudar, né? Imagina se eu tivesse perdido. Eu teria perdido o meu mestrado todo. Não, e agora imagina o Vinícius no balcão da companhia aérea. Meus besouros. 200 besouros numa mala preta. O que é que você perdeu? Então, aí, nossa, eu fiquei muito encucado. Eu passei o voo inteiro, assim, suando frio. Enrolei a mala toda em plástico filme, para poder assegurar que nada acontecesse com minhas amostras. Mas, de fato, é uma situação muito difícil, né? É uma falta de compreensão até mesmo do apoio que tem que ter para as pessoas realizarem esse tipo de pesquisa, né? Sim. Porque como é que uma pessoa depende de mandar umas amostras tão específicas, tão difíceis, raras de conseguir, por conta própria, pela Azul, despachando como se fosse uma mala normal? Sim. Como que não tem um apoio para isso? Como que não é uma prioridade? E ocorreu aí uma negligência da empresa aérea, Com certeza. né? Total. Marcela, eu espero que se resolva tudo. E qualquer novidade, já Manda sabe. pra gente Conta aqui. pra gente, que a gente quer saber aí o desfecho da sua Não, história. quero saber muito, quero saber o resultado desse processo, quero saber tudo. Quero eles na A cadeia. volta por cima. A volta por cima da Marcela. Isso. E vamos ouvir agora o nosso segundo áudio, que foi mandado pelo nosso WhatsApp. Solta aí, produção. Eu venho aqui prestar todo o meu descontentamento com os professores que elegem seus alecrins dourados. Os alecrins dourados vão para outro lado do mundo, entendeu? Sem pagar nada,
sem ter publicado um artigo que preste, entendeu? Desde o mestrado, mas todos os outros têm que pagar suas próprias viagens, fica demorando 3, 4 meses para fazer um reembolso. Estou aqui vindo deixar meu descontentamento registrado. Momento desabafo. Momento desabafo, inclusive você também pode desabafar. Até porque todo programa de pós-graduação tem um alecrim dourado. Tem, Se não isso é tiver, verdade. é porque o alecrim dourado É você. Isso é verdade. Porque viu? é sobre isso também. Será que você não é um alecrim dourado e você se nega? Olha aí, reveja aí seus conceitos, viu? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa participação aqui dos pós-graduandos aqui no nosso Pod Pós. E lembrando, quer contar a tua história, tua fofoca, teu desabafo? É só mandar no nosso WhatsApp. 11 96 796 8902. Eu estou esperando aqui a sua participação. Pessoal, é isso. A gente está encerrando mais um episódio do Pod Pós, o podcast da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Quero agradecer muito a presença do Marcinho, do Vinícius, da Mari, que estava aqui mais cedo com a gente. E é isso, não esquece de acompanhar a gente, de curtir, de compartilhar, de seguir nas nossas plataformas de áudio, no YouTube e nas nossas redes sociais, onde você fica sabendo de tudo que vai acontecer, de todas as movimentações da campanha da NPG também, e descobrindo como participar e se somar com a gente. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanha a gente até agora e até a próxima.